O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A multidão ficou com medo e glorificou a Deus ao mesmo tempo, por ter dado tal poder aos homens. Qual poder Deus deu aos homens e a quais homens Deus deu tal poder? É isso que a liturgia de hoje vem nos falar. O Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, nós ouvimos aqui, é a cura de um paralítico. E é uma cura associada à realidade do pecado. Tanto é que, por primeiro, Jesus perdoa os pecados do paralítico. Coragem, filho. Porque o pecado nos tira o maior dom. E o maior dom não é ter pernas que andem, apesar disso ser um grande dom. O maior dom da vida não é andar, nem ter saúde. O maior dom da vida é ser filho. Filho e viver como filho de Deus. E o pecado tira o relacionamento pai e filho. A grande parábola da misericórdia é o filho pródigo, não é isso? Vou voltar para o meu pai. E aí, quando o filho pródigo volta, o irmão mais velho, que também é uma imagem de cada um de nós, que temos dificuldade de sermos bons como Deus é bom, diz o que para o pai? Esse teu filho. Como que zombando e desprezando, né? Então, coragem, filho. Primeira coisa que Jesus dá a esse paralítico aqui, ele volta a ser filho de Deus. A Bíblia não diz quais são os pecados desse homem, mas ele sabia que tinha seus pecados e Jesus também. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados, o perdão dos pecados. Vamos combinar que não era isso que o aleijadinho aqui queria ouvir, gente. E nem quem levou ele ali. Vendo Jesus a fé que eles tinham. A narrativa do outro evangelho vai nos dizer que esse homem estava sendo carregado por 4 amigos e que, inclusive, antes desse diálogo acontecer com o paralítico, foi preciso abrir o telhado. Então, vendo a fé que eles tinham, Jesus diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. E possivelmente, o paralítico não é que estava morrendo de vontade de ouvir isso, ele queria ouvir outra coisa, ele queria o dom da cura física, possivelmente. E os seus amigos também queriam essa cura física para ele. Mas o perdão dos pecados é o maior dos dons. Quando Jesus curava os doentes, nunca aconteceu o que aconteceu no evangelho de hoje antes de curar o doente. O que aconteceu aqui como reação à palavra de Jesus? O que os mestres da lei pensaram ou ficaram murmurando? Esse homem está blasfemando. Veja, quando Jesus fazia milagres, ninguém dizia que ele estava blasfemando.
E o pior pecado é a blasfêmia. É o pecado terrível da vida, blasfemar contra Deus. Portanto, esse homem está blasfemando. Por quê? Porque Jesus falou algo que só Deus pode dizer. Lá no outro evangelho também vai dizer assim: esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? E de fato, só Deus pode perdoar pecados. Só Deus perdoa o pecado, isso está certo. E é por isso então que eles olham para Jesus e dizem: isso é blasfêmia? Como é que você sai dizendo para os outros assim, você está perdoado? Só Deus sabe se alguém está perdoado e só Deus perdoa alguém. Que blasfêmia, que arrogância, que prepotência, sai falando essas coisas? Isso é falta de juízo? Isso é picaretagem com a fé das pessoas? Não pode dizer isso, porque de fato só Deus perdoa o pecado. Jesus, conhecendo os pensamentos deles e os nossos, disse o quê? Por que tendes esses maus pensamentos nos vossos corações? O que é mais fácil dizer? E aqui Jesus vai fazer uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que ele mesmo sabe a resposta e uma pergunta que mesmo responde a pergunta. O que é mais fácil dizer? Por óbvio, no olhar humano, para nós seres humanos. O que é mais fácil você dizer para um homem paralítico, atrofiado numa cama? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta e anda? No olhar humano, o mais fácil é dizer teus pecados estão perdoados. Porque a gente não tem como ver o pecado entrando na pessoa, saindo da pessoa. Não é isso? É um olhar de fé. No olhar humano, o mais difícil é dizer para um aleijado, levanta e anda. Porque vai que ele não levanta e nem anda. Que vergonha que não passa a pessoa. Não é verdade? Então, no olhar humano, Jesus é um picareta. Jesus é um espertalhão. Ele está dizendo aquilo que é fácil dizer. Dizer para um aleijado, teus pecados estão perdoados, até eu falo. Aí Jesus diz: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem é ele, né? É um dos títulos do Antigo Testamento para o Cristo, para o Messias, para o Salvador. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Portanto, na terra tem uma pessoa que pode fazer aquilo que só se faz no céu por Deus. Para que saibais que o Filho do Homem, que o Cristo, que o Messias, tem na terra aquilo que só tem no céu. Poder de fazer na terra aquilo que só Deus lá do céu faz, que é perdoar os pecados. Jesus então olha para o paralítico e diz o quê? Levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. Então agora Jesus disse aquilo que no olhar humano é muito difícil de dizer, porque se der errado vai passar vergonha. E o que acontece? O paralítico, que agora inclusive está perdoado dos pecados, se levantou, pegou a sua cama e foi para a sua casa. E um milagre então extraordinário aconteceu diante dos olhos de todos. Um homem ficou curado fisicamente de modo milagroso, inexplicável, portentoso. E agora ele vai para casa, vai voltar para os seus, vai voltar para a sua vida, vai poder voltar a viver na plenitude do ser humano, levando a cama, né? Levando o testemunho, que é para não esquecer, sei lá, passado algum tempo, todos nós somos assim, a gente é meio fogo de palha. Passado algum tempo, a mulher dele, a família dele, ou a consciência dele vai dizer: meu Deus, tinha que ir lá na paróquia hoje pegar fichinha para ir na missa, porque se eu acho que se eu não for hoje eu fico sem. E aí ele vai sentir uma preguiça de usar as pernas que Deus deu. E aqui vai ter um churrasco da sobrinha, da vizinha, da amiga do yoga, que faz natação com meu filho, que já foi sócio do meu pai. Quando a gente mudemos para Alto Piquiri, fica tão chato de não ir. Aí ele vai para a cama. Eu não tinha nem perna, né? É bom eu perguntar para Deus, onde é que eu vou, o que eu vou fazer com essas pernas nesse final de semana, né? Qual uso fazer das pernas que eu não tinha, Deus me deu. Então, filhão, leva contigo a cama.
Leva com você o testemunho. Não se esqueça que você não tinha perna, ninguém está te cobrando nada. Seja apenas agradecido com as pernas, que é dom de Deus. Leva a cama. E para os judeus daquele tempo, esse tipo de doença estava profundamente associado à desgraça espiritual. Portanto, todo mundo olhava para esse aleijado aqui como alguém amaldiçoado por Deus, como alguém que de fato Deus não olhava como filho, porque a doença era tida, toda doença, e sobretudo as graves como essa, eram tidas como o castigo de Deus, como fruto do pecado. Mas esse homem, gente, pequeno parênteses aqui dentro da argumentação toda que o padre está fazendo, para falar do sacramento da confissão. Porque todo milagre de Jesus aponta para um sacramento. Sempre que você lê um milagre de Jesus, você precisa encontrar um dos 7 sacramentos ali. Esse homem, que não era visto por ninguém como alguém que fosse filho de Deus, porque se fosse filho de Deus não estava sofrendo desse jeito, era assim que eles pensavam. Esse homem tinha 4 amigos que o carregaram até a presença de Jesus. E a tradição da igreja, dos primeiros cristãos, sempre interpretou esses 4 amigos que levaram ele até Jesus. Claro, as amizades que nos levam até Jesus e que não chegam a ser muitas vezes na nossa vida mais que os dedos de uma mão, não chega a ser 5, é 4, né? Quem é que nos carrega se a gente precisar? Nos carrega até colocar nos pés de Jesus lá. Se você olhar na sua vida e eu olhar na minha, talvez a gente não enche os dedos de uma mão mesmo. São 4, são as santas amizades, né? Mas sempre foi visto nesses 4 amigos que nos levam até Jesus, que leva àquele que a sociedade olha e já nem considera mais como filho de Deus aos pés de Jesus. Sempre foi visto nesses 4 amigos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra que é nossa amiga, que desperta em nós a fé, a palavra que nos carrega por entre multidões até essa proximidade com Jesus, que nos liberta das doenças físicas, morais e espirituais. Portanto, não sei se você tem 3, 4, 5 ou quantos você tem de pessoas hoje na vida para te levar até Jesus, mas nós precisamos ser amigo de 4 nomes, 4 pessoas: Mateus, Marcos, Lucas e João, porque a fé vem da palavra de Deus. E pode ser que você e eu na vida, quando a gente estiver mais pesado e paralisado, não encontremos quem nos carregue. E quem nos carrega, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a fé. Nós ouvimos ali a primeira leitura, a experiência de fé de Abraão. Abraão não tinha 3, 4 dando conselho, intercedendo e fazendo companhia, não. Abraão tinha uma voz dentro de si, a voz da palavra de Deus. Então, os 4 amigos que são os 4 evangelhos. Muito bem. O homem então voltou a ser filho, o homem então está curado da sua paralisia. Agora, irmãos e irmãs, quantos paralíticos não haviam e não existem até hoje, vão existir nesse mundo? Todos os milagres de Jesus são uma gota de uma realidade muito maior. E aí então, é por isso que olha só o que acontece aqui. Vendo isso, o que acabou de acontecer, essa conversa de Jesus com o paralítico, com os fariseus, o homem que agora está em pé, voltando para casa, carregando a maca dele, a caminha dele. Vendo isso, vendo Jesus, que chega diante de uma pessoa e diz o que ser humano nunca tinha dito: teus pecados estão perdoados. E aí o homem anda, a multidão, havia uma multidão ali, ficou com medo, mas ao mesmo tempo glorificou a Deus. O medo e o alívio, né? O medo e a alegria, e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Qual poder? O poder de perdoar os pecados, o poder de curar as doenças. Eles ficaram admirados que na terra se expresse um poder que, se existe, só existe no céu: a cura e o perdão. Ficaram com medo, mas ao mesmo tempo felizes de verem um homem, Jesus,
que parece que lê e que vê o que a gente fez e ninguém viu, que já está sabendo o que a gente fez e ninguém estava sabendo. Que medo que dá de Jesus, hein? Que medo que dá. Ele nos vê, Ele sabe do nosso pecado, mas ao mesmo tempo, o louvor e a gratidão de poder voltar a andar. E nesse evangelho está então para nós a imagem do sacramento da confissão. Por quê? Porque até hoje, fora e dentro da igreja, as pessoas muitas vezes e muitos têm por blasfêmia, ridículo, onde já se viu um homem dizer para outro homem, um ser humano dizer para outro ser humano assim: vá em paz, teus pecados estão perdoados. Eu não. Quem perdoa é Deus, eu confesso com Deus. Não é assim até hoje? Confessar com um homem igual eu? Eu não. Ele não é Deus quem ele pensa que é. Eu confesso com Deus. Eu rezo em casa, eu confesso com Deus. E a multidão glorificou a Deus, porque sim, foi dado esse poder aos homens. A qual homem foi dado esse poder então? Primeiro e sumamente a Cristo. Por quê? Porque Jesus é o quê? A gente chama Jesus em toda missa do quê? Daqui a pouquinho. Eis o Cordeiro de Deus, que tira, que perdoa. Perdoar é tirar da pessoa o peso que é dela. Eu te perdoo, não fica assim não. Levanta essa cabeça. Para de chorar. Mamãe já te perdoou, não é assim? Perdoar é tirar do outro. Apaga a culpa, o peso, o castigo. Eis o Cordeiro de Deus que tira, que perdoa o pecado do mundo. Essa palavra é de João Batista, quando Jesus passou no dia do batismo. Eis o Cordeiro de Deus. Ele perdoa, ele tira o pecado do mundo. E nós vimos esse Cordeiro imolado e oferecido em cada missa, na primeira leitura, quando Abraão é provado na fé. Abraão, disse Deus, pega o Isaque. Isaque que significa alegria ou risada. Foi esse o nome que Abraão deu ao filho quando o menino nasce. De tão alegre ficou Abraão naquela idade, sem filhos, ganhar de Deus um filho. Ele falou, nada melhor que chamar o menino de risada, de alegria. Porque era o que acontecia com o velho Abraão sempre que ele olhava para o menino. Nem ele aguentava, de alegria e de risada. Abraão, pega o teu filho único, Isaque, a quem você tanto ama. Você vai lá no Monte Moriá. Você já viu muita gente subindo lá, Abraão, oferecendo sacrifício para esse bando de Deus que nem Deus é. Ou não existe ou é capeta isso aí. Leva o teu Isaque, leva a tua alegria. Leva aquilo que te faz sorrir. Leva aquele que você esperou 25 anos. Aos 75 anos, Abraão ouviu no coração uma promessa que foi se cumprir 25 anos depois, aos 100. Pega e vai lá no Moriá, oferece ele para mim. Gente, imagina o drama de Abraão. Caminhou ali, diz ali que ele caminha 3, 4 dias. No terceiro dia, ele chega aos pés do monte, diz para os homens que estão juntos, vocês ficam aí que eu vou ali com o menino adorar a Deus. E aí o Isaquezinho olha para o pai, menininho de tudo, e diz, papai, nós temos lenha, o senhor trouxe a faca, o senhor trouxe a corda. Cadê o cordeiro do sacrifício, papai? Porque Isaque via Abraão fazer esse tipo de sacrifício a Deus, né? E aí Abraão olha para o filho e não pode dizer, né? O sacrifício é você, meu anjo. E Abraão, num gesto de fé, diz, meu filho, Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício. E aí você viu a leitura, a gente ouviu. Abraão, na hora de sacrificar o filho e sem olhar para trás, ele não olha para trás. Tanto que o anjo grita com ele, aí ele olha para trás. Abraão não foi relutante. Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu vi que você teme a Deus e ama a Deus sobre todas as coisas. Pode ficar com o menino. E aí Abraão ergue os olhos e vê, pendurado pelo chifrezinho,
um cabritinho, né? Um cordeirinho enroscado nos galhos da árvore. E até hoje lá existe o Monte Moriá, onde Abraão disse: Deus proverá, nosso Deus proverá. Yahvé, Deus, Jirê, o Deus que provê. Deus proverá o cordeiro. E aqui está, irmãos e irmãs, Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício do perdão dos pecados. E esse cordeiro é Jesus. Por isso que toda missa é para o perdão dos pecados, dos vivos, dos mortos, de nós que aqui estamos e daqueles pelos quais nós oferecemos a missa. Por isso que no primeiro oremos da missa, a gente coloca as nossas intenções, que não necessariamente precisam estar escritas ou precisam ser lidas ali. A gente oferece no coração, oremos. Você precisa pensar em quem e por quais causas você participa do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso a gente vive a missa pelos pecadores, oferecendo pela conversão de todos, porque Deus providenciou o Cordeiro que tira o pecado. E aqui está, meus irmãos, a maior adoração que Deus recebe é Cristo. E o maior gesto de reconciliação com Deus é Cristo, não somos nós. Nem Abraão iria tocar em Deus como fez. Deus mesmo providenciou o remédio para nós. O pecado é nosso, não é de Deus. A necessidade de adorar a Deus é nossa, não é dele. Ele não se auto-adora a si mesmo. Mas Deus nos ama tanto que providenciou o sacrifício de louvor mais agradável a Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória. E é para essa palavra que a gente canta ou abre bem a boca e fala forte o amém. Por quê? Porque Deus providenciou o Cordeiro. O perdão, reconciliar-se com Deus é uma graça. Não é algo que a gente faz, nem merece. É algo que a gente toma posse em Cristo. E aí então, esse homem que não é um homem, esse homem que é Deus feito homem entre nós, esse homem que não é homem, esse homem Deus que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele tem tal poder de perdoar os pecados. Mas o Evangelho ficou no plural, por ter dado tal poder aos homens. Quais homens? E aí está, aos homens que Jesus escolheu para serem seus ministros, para serem seus sacerdotes. Jesus andava com a multidão. Jesus tinha um grupo de 72 discípulos, um grupo maior de pessoas que o escutavam com muita frequência e ele discipulava. Mas ele tinha 12. E é para esses que nós ouvimos lá o relato de São João no dia da ressurreição, que Jesus aparece, sopra o Espírito e diz a eles, não é isso? A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Por isso, meus irmãos, o dom da igreja, o dom do sacerdócio e o dom do sacramento da reconciliação ou da confissão ou da penitência, como a gente chama. Se confessar. E aí, Deus deu tal poder aos homens. Só Deus perdoa o pecado? Sim. Mas esse poder está na terra por causa do homem cordeiro que é Jesus. E que deu ele tal poder aos homens que ele escolheu para o sacerdócio. E aí, diante dessa verdade, e aí diante desse fato, o que a gente sente? No primeiro momento? Medo. Você prefere arrancar um dente sem anestesia do que se confessar. É ou não é verdade? Não, porque pelo tanto que sua na frente do padre, a impressão que dá é que nós estamos fazendo o seu canal sem nem passar nada ali de anestesia. É um sofrimento para confessar, né? Pura bobeira. Eu sempre brinco porque é verdade. Qualquer padre vou ser generoso, 2 meses de padre, não tem mais novidade nenhuma em ser padre. Um padre com 2 meses de padre já escutou de tudo, porque vocês são muito sem vergonha, gente. Vocês são muito sacana. Não só nos pecados que comete, como nos pecados que reserva para o padre novo. Eu lembro quando eu cheguei no Piquiri, o
tanto de pecado que eu escutei, mas os outros padres não podiam ter escutado, porque você foi ficando amigo, foi ficando mais chegado. A procura para confessar, porque tem vergonha, tem medo. Então o pobrezinho do padre novinho, eu já tinha um ano de padre, né? Mas foi assim lá em Douradina também. Chega o padre novo, meu Pai do céu, Jesus de Nazaré, sangue do Cordeiro, lava as minhas orelhas, os tímpanos, tudo, e a minha imaginação. Vocês são terríveis demais, gente. Portanto, não vai um mês, mas assim, se tiver muito frio, com muita chuva, vai 2. Já ouviu de tudo, coisa que o diabo, ao escutar, ele embrulha o estômago, ele fica com a bochecha vermelha, mas anota e diz, não tinha nunca pensado nisso, vou usar com os outros agora também. Vou aumentar aqui o meu portfólio. O povo é criativo demais. Veja, diante do sacramento da confissão, o que o nosso orgulho, a nossa vaidade sente? Medo, né? Que a vergonha é um tipo de medo. Você fala, ai, tem vergonha. É a mesma coisa de dizer, eu tenho medo. É o medo da vergonha, não é isso? Porque o sacramento da confissão, gente, nos cura na raiz. Além de curar os pecados confessados, cura o pecado que todos nós temos, independente de qual pecado tenhamos. A vaidade, a autoimagem e o orgulho. É um momento de falar derrota, não de falar vitória. Não é verdade? É um momento de contar erro, não de contar sucesso. Que medo que dá de saber que tal poder no céu está na terra, mas está na terra através do travesseiro, está na terra através do meu colchão, está na terra através do meu sofá, está na terra através dos homens. E que medo que dá do homem que pode perdoar o pecado. Mas, meu irmão, não tem nada que um padre já não tenha escutado. Não tem nada que o ser humano faça que não seja da natureza humana. Não tem nada que seja feito nessa vida que faça qualquer um, a menos que a pessoa seja muito crua, muito boba, né? Mas não tem nada que um ser humano já fez, casado, solteiro. Não, você fala, o quê? Não tem nada que nos desumanizem. Coragem, filho. Filho, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Agora, depois do medo, confessado o pecado e escutado de Jesus, pega a tua cama, pega teu passado, leva como testemunho, não se prenda mais a isso. Você não deve mais a essa cama, como não deve mais a esse pecado, porque você está perdoado. Depois do medo vem o quê? A gratidão, o louvor, a leveza e o alívio. Você entra para se confessar como quem vai arrancar um dente sem anestesia e sai se sentindo até mais magro. As duas coisas são extremamente psicológicas, você já sabe disso, né? Aquela leveza que você sente, você não emagreceu não, continua gordinho, gordinha, tá tudo igual. Mas olha lá, o medo e a alegria, o medo e o louvor. E hoje, mesmo com os nossos medos, e medo é algo que vai sendo curado conforme você o enfrenta e confronta. Tudo aquilo que te dava muito medo vai te dando menos medo, porque você já viu que não mata, pelo contrário, faz bem, não é verdade? Hoje é dia da gente glorificar a Deus por ter dado tal poder aos homens, por ter dado tal poder à igreja, e por termos acesso a isso, enquanto tantos não têm. Enquanto tantos não têm, nós temos. Cuidado para o teu medo não roubar o teu louvor. Tal poder aos homens. Nós precisamos louvar a Deus por isso, que deu aos homens, àqueles que Cristo escolheu, o poder de perdoar e o poder de trazer o cordeiro que Deus proveu para Abraão e para cada um de nós. E aí, irmãos e irmãs, uma vez perdoados, como é que a gente vive a vida? O que a gente faz com esse perdão? E aí veio o salmo que a gente cantou tão bonito. Ele era paralítico, né? Agora andarei na presença de Deus, junto a Ele, depois de morto? Não, na terra dos vivos. Andemos na presença de Deus.
E não nos esqueçamos que estamos na presença de Deus, ainda que não estejamos na presença de ninguém. Estamos na presença de Deus. Estejamos junto a Ele, junto com Deus. Deus que se junta a nós, onde? Na terra dos vivos. E é na terra dos vivos que o perdão que só tem no céu acontece. É na terra dos vivos que o Deus Jirê, provedor, todo-poderoso, provê para nós na terra dos vivos o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é andando, queridos, na presença de Deus e junto com Ele, na terra dos vivos, que ou a gente não fica paralítico ou deixa de ser paralítico do pecado, mas também da idolatria e do apego. Por que será que Deus pediu a prova, pediu a Abraão o Isaque? Às vezes a gente pasta na vida, sofre como uma mula, é ou não é? Reza, chora, e Deus dá. Deus dá algo que se torna a nossa alegria, e isso vai para o lugar de Deus. Quantas pessoas hoje paralisadas, atrofiadas, porque criaram um Deus para si, seja um filho, o esposo, a esposa, o dinheiro, a saúde, a juventude, a autoimagem. E todos nós, meus irmãos, para sermos verdadeiramente libertos, vamos precisar, porque Deus vai nos levar, se você andar com Ele, ao Monte Moriá, e vai nos pedir a nossa alegria. É uma renúncia lá dentro da alma, é um sacrifício feito dentro de nós. Mas qual é a boa notícia? Abraão voltou para casa sem o filho? Com o filho, só que agora o filho está no lugar certo. É por isso que Deus, muitas vezes, nos permite decepções com o ser humano, com o outro. Maldito o homem que confia no outro homem. Bem-aventurado aquele que coloca sua esperança em Deus. É por isso que às vezes na vida, com quem a gente tanto ama, a gente vive uma experiência ou um tempo onde o príncipe vira sapo, onde aquela pessoa, você fala, mas é isso? Ele é isso? Ela é assim? Nem tudo que reluz é ouro? Que é para voltar para o lugar, porque no trono do nosso coração, só Deus, só Cristo. E é no Moriá do sacrifício, da renúncia, de fazer a vontade de Deus, é no Moriá de uma decepção, que Deus volta a ser Deus. E a gente não precisa mais ficar deitado, nem paralisado, nem em mágoa, nem em dor, nem em desilusão, e nem mesmo paralisado para o bem, porque muitas pessoas estão paralíticas para o bem, por causa do Isaque. Do Isaque, seja qual Isaque seja. O reino de Deus travado, a vontade de Deus às vezes não acontecendo na sua vida, os propósitos de Deus não acontecendo nem em você, nem através de você, porque agora tem um Isaque para idolatrar, tem uma bênção que entrou no lugar de Deus, e isso às vezes nos paralisa. Mas bendito seja Deus que nos deu tal poder também, o poder da renúncia. Nós temos o poder da renúncia, porque nós temos o poder, somos imagem e semelhança de Deus, nós temos o poder de amar como Deus ama. E amar é renunciar. Deus renunciou o próprio Filho, Jesus renunciou a si mesmo. Nós podemos renunciar ao Isaque. E o Isaque bem renunciado continua a ser nosso. Continua a ser nosso. Do tamanho certo, no lugar certo, na proporção exata. Porque só Deus é o provedor de tudo que a gente precisa. Vamos ficar em pé.